Boa tarde a todos. Como vocês estão vendo, o título da minha palestra não coincide com o que está no programa, né? Então, eu estou usando, né, esse pretexto para falar com vocês sobre a questão da curadoria e reuso dos acervos digitais, né? Eu queria avançar um pouco, né, em relação à questão das especificações técnicas e a gente ir para um campo, digamos assim, com um nível de abstração maior, né? Acho que é uma discussão interessante aqui, não é? Então, a gente tem digitalizado, né, parece que a era da digital, no mundo do patrimônio digital, no patrimônio cultural, é a era da digitalização, né? Então, a gente vive as delícias e os infernos da digitalização, né? Isso. Então, assim, a tecnologia digital, né, tem nos proporcionado, né, tem o potencial de tornar, né, as obras culturais, artísticas, científicas, né, disponíveis para todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, né, preservar esses originais, preservando os originais, mantendo eles bem guardados, né? Acontece que ela deixa, não é, essa mesma tecnologia que cria, destrói, não é? Ela deixa tudo muito frágil, muito... né? A gente precisa de ter muita gestão, né? E essa gestão é muito diferente do que a gente está acostumado a fazer, né, no mundo do físico, né? Okay? Então, sei lá, por que acontece isso? Bem, talvez seja porque a gente tem que fazer a gestão de alguma coisa que a gente não enxerga, né, que é invisível para os nossos olhos, né, para os nossos sentidos, né? Pode ser, né? É diferente das placas da Babilônia, dos papiros egípcios, né, dos pergaminhos romanos, do papel moderno, né? A gente tem que preservar alguma coisa que são códigos, que têm que ser decifrados, têm que ser decodificados, né? Padrões virtuais. Então, de alguma maneira, a gente não acostumou com isso ainda, não é? É muito complicado você preservar a informação digital. E outra coisa, né? A informação digital não sobrevive inicialmente, né? Você tem que ter uma intenção de preservar, né? A intenção permanente de preservar, para sempre, não é? Para sempre. Você não encontra uma coleção digital, né, um objeto digital perdido no porão da sua casa, ou perdido dentro do armário, ou no bolso do paletó, não é? Ou nas areias do deserto, numa caverna, né? Eles têm que estar preservados. Isso não acontece no mundo digital, né? Okay? E outra coisa importante é que as imagens, né, e os textos não contam toda a história, né? Hoje a gente tem níveis muito sofisticados né, de objetos digitais, né? Os objetos digitais são complexos. A gente começa lá com dados numéricos e a gente chama games, simulações, ambientes virtuais, né, ambientes experimentais, arte, né, arte digital. Então, os objetos digitais são muito complexos hoje em dia, né? Você, para preservar uma imagem, um texto, é fácil, mas preservar, né, um game, né, um ambiente de simulação, né, um modelo em 3D, é muito complicado, é muito difícil, né? Ok? Então, e esse problema chega muito fortemente às instituições de patrimônio, né? Os museus e as demais instituições de pesquisa de patrimônio, há várias décadas, reconhecem a necessidade de digitalizar suas coleções, né? E a web, né, potencializa as demandas em torno de serviços, né, online de instituições de patrimônio, né? Tá? Então, né, como já foi dito anteriormente, né, os objetos digitais formam uma parte significante da herança intelectual e cultural contemporânea, né, e abrem oportunidades extraordinárias, né, para as instituições de patrimônio, mas deixam como desafio a gestão e preservação. Então, a gente sempre tem esse ônus da gestão e preservação, né? Bem, então vamos pensar aqui, né, um pouco sobre... Né, quando a gente digitaliza, a gente cria, né, matrizes digitais, né? A gente digitaliza
a gente cria matrizes digitais que vão ser guardadas, vão ser preservadas, são objeto da nossa preservação, né? Formam uma memória digital, né? E a gente também tem aqui, né, as derivadas que a gente coloca na internet, né, cria serviços, né? Acontece que essa memória digital, que é o nosso objeto de preservação, né? E evidentemente que esse conceito de memória é um conceito complexo, né? Mas, de qualquer maneira, a gente não pode confundir armazenamento com memória, né? A gente não pode confundir armazenamento com memória, né? A memória é algo muito mais complexo, ela precisa ser ativada por algum tipo de ação, né? Algum tipo de agente, né? E essa é a ideia do reuso da informação digital, né? Okay? Então, quando você cria seus arquivos digitais, né, o que acontece? A gente acaba tendo que gerenciar dois tipos de arquivos, né? Os arquivos físicos, né, formados por átomos e moléculas, né? E agora a gente tem também que gerenciar os originais digitais, né, formados por bits e bytes. Então, você tem um acervo paralelo de representantes digitais que tem que ser preservados com autenticidade, integridade, né, proveniência. Não é isso, Daniel? E isso, né, evidentemente, que é um ônus pesado para as instituições. Então, essas matrizes digitais, esses representantes do objeto original, né, não devem só ser coletados ou gerados, né? Eles têm que ser preservados e gerenciados, né? Então, eles têm que ser capturados com alta qualidade técnica, né? Contém o máximo de atributos do objeto original, atende demandas atuais e futuras, né? Necessárias demandas futuras, porque eles têm que ser capturados uma única vez. E eles têm que ter proveniência, integridade, autenticidade. Por quê? Porque pessoas, pesquisadores, professores vão, né, confiar nesse acervo digital, né, para prosseguir nos seus trabalhos de pesquisa, de ensino, né. E essa gestão, né, é uma coisa complicada, né, porque ela pressupõe padrões, né, por exemplo, metadados, importantíssimo, né, ontologias, identificadores persistentes, interoperabilidade, segurança, tecnologias, né, banco de dados, repositórios, rede de computadores, né, e gestão, políticas também, né, como foi falado aqui anteriormente, né, boas práticas, legislação, pesquisa. Então, a gente tem, digamos assim, um triângulo de coisas para poder fazer a gestão eficiente, né, bacana, dos acervos digitais. E, claro, a gente também, né, a internet, né, a web não foi construída para ser memória, não é? Nós precisamos construir artificialmente, né, territórios confiáveis na internet, né, repositórios confiáveis, não é? Tá certo? Isso aí, o Daniel depois vai falar sobre isso, então já fica a dica aí, já fica, né? Então, isso faz parte do nosso problema, né? Construir, né, espaços confiáveis, né, sistemas confiáveis, repositórios confiáveis, onde eu possa manter, né, para sempre, né, ou o tempo que for necessário, essas coleções digitais, né, com integridade, proveniência, autenticidade, né, e tudo mais que for necessário. Okay? Bem, está escuro, né? Então, só para dizer a vocês que os museus agora, né, têm uma necessidade crítica né, de recursos tecnológicos e gerenciais para preservar todos os tipos de ativos digitais, né? E bem como de profissionais especializados para participar na elaboração de novas políticas e boas práticas voltadas para o patrimônio digital museológico, né? Então, surge uma nova situação ainda, né? Bem, mas por que digitalizar, né? Nossa, passa muito rápido. Por que digitalizar? Então, eu vou mais rápido ainda, né? Em primeiro lugar, o acesso, né? O acesso é uma coisa importante, o acesso é fundamental, né? Você digitaliza para colocar na internet, basicamente, né?
Mas as instituições também digitalizam para fazer a gestão do acervo físico, como uma ferramenta de gestão do acervo físico, né? Isso acontece com bastante frequência. Mas a gente também precisa vir para cá, né? Criar serviços inovadores a partir dos acervos digitalizados, ativar a memória digital. Essa é a questão que eu queria falar com vocês. Não sei se vai dar tempo, mas vamos lá, né? Então, vamos começar com o acesso, né? A grande crítica que se faz à digitalização hoje em dia é que o acesso, não é muito simples, não é? As instituições de patrimônio têm um sistema muito simplificado de acesso, né? Muito simplório, né? Uma janelinha com sem contextualização, né? Então, esse é um problema sério que se faz, né? que se tem em relação ao acesso, né? Os acessos são muito simplórios, né? Mas, de qualquer maneira, né, a gente quebra essa barreira, como foi falado aqui anteriormente, né, do acesso à preservação, né? Então, o acesso, que era quase antagônico, né, à preservação dos acervos físicos, né, se torna o objetivo, né, da preservação digital, né? Você preserva o acesso, preserva a condição de você acessar o objeto no futuro, as coleções no futuro, né? Então, a gente acaba com esse antagonismo de acesso e preservação, né? Outra coisa importante, né, também foi falado aqui, é que você joga a luz, dá visibilidade, né, a acervos importantes, coleções importantes de pequenas comunidades, por exemplo, que estão escondidas, né, que precisam ser reveladas, massificadas, né? Antes elas estavam guardadas, escondidas, né? E outra coisa importante, né, torna mais evidente a presença das instituições na rede, né? Reforça a identidade como instituição, conectada com o seu tempo, alcança novas audiências e aumentam as visitas presenciais, né? Todos os estudos mostram que o acesso, né, aos acervos, às coleções digitais, aumentam as presenças, aumentam a presença do usuário, do interessado, né, a audiência presencial, física, nas instituições de patrimônio, né? Outra coisa importante do acesso é que a gente tem uma convergência muito importante hoje entre museus, arquivos e bibliotecas, né? Cada vez mais, né, a gente tem tecnologia, padrões, metodologias para criar essa convergência, né, entre museu, arquivo e biblioteca, né? A gente já pode criar essas metáforas, o Aleph do Borges, em que tudo parece estar junto, está no mesmo lugar, né, quando, na verdade, está tudo distribuído, né? Então, esse troço é super importante. O acesso permite isso hoje, né? Mas uma outra utilização bastante intensa dos acervos digitais é na gestão, como ferramenta de gestão dos acervos físicos, né? Na documentação, como parte do registro de uma peça, na conservação, né? Você acompanhar a conservação, a restauração, a segurança, na identificação dos objetos roubados, furtados, né? Em publicações, e assim por diante, né? Não dá tempo de eu falar sobre tudo isso aí. Mas, de qualquer maneira, é uma ferramenta imprescindível hoje na gestão dos acervos físicos, né? Coisa interessante, não é isso, né? Okay? Mas, de qualquer maneira, tem aqui a palavra desses autores aqui, né, que diz o seguinte: Lynch reforça a ideia de que é necessário empacotar os conteúdos brutos das coleções de várias formas, tais como experiências de aprendizado, exposições curadas ou interpretações e análise, criando novos artefatos intelectuais e serviços, né? Esses acervos, de forma como são modelados, são compreendidos como patrimônio digital, contudo, são isentos de possibilidades de interação, reutilização, reinterpretação e agregador de comunidades virtuais, né? Compreender o meio digital como facilitador de acesso e precursor de novas possibilidades de imersão nos lugares de memória, afastando-se de uma concepção simplista do digital como mero repositório de informação. Então, a ideia é que a gente ative, né, reempacote essas memórias digitais e crie serviços inovadores, né? Tá certo? Essa ideia, né, vem da própria natureza dos objetos digitais.
eles podem ser atributos dos objetos digitais que os diferem dos objetos físicos. Eles podem ser mudados, editados, podem ser são maleáveis. E tem uma função super importante, são interativos. Um agente humano pode interagir com o objeto, e ativar funções interessantes. Então, o objeto digital tem a interatividade. Eles podem ser reprogramáveis por outro objeto digital, que é um programa de computador, por exemplo. E eles têm essa capacidade de criar metáfora, de estarem em um lugar só, quando estão distribuídos. Então, essas atribuições aqui pressupõem que a gente possa criar novas formas de apresentação, contextualização e reinterpretação. Quer dizer, a gente pode reusar os objetos, ativar essas memórias com outros tipos de serviços que não esses que eu falei aqui com vocês. Okay? Então, parece que esse é um grande momento, um momento interessante. Então, a curadoria digital, no seu sentido clássico, e a curadoria digital, juntas, podem tem um arcabouço metodológico, técnico, gerencial, que permite que você possa reutilizar esses acervos. Então, o reuso é a palavra-chave. E a curadoria traz, digamos, tem uma caixa de ferramentas para isso. Então, a gente pode pular esse muro aqui, arrebentar esse muro e ir adiante. Então, eu estou com... Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Nossa, já passou, né? Não, ainda falta ainda, Falta, Então, posso ir mais devagar, Porque eu errei ali, Então, uma coisa importante é que a gente pode criar agregações, Agregações, juntar coisas, Juntar coisas. A gente pode, em volta desses acervos digitais, dessas coleções digitais, criar espaços colaborativos, Espaços colaborativos. Vou até passar aqui. A gente pode ter curadoria online, por exemplo. A gente pode ter a educação. Olha, uma coisa interessante é que parece que a gente tem uma explosão de educação à distância, mas as instituições que praticam, que oferecem cursos online, por exemplo, não usam as coleções digitais das instituições de patrimônio. Que eu saiba, não. A pesquisa científica, aplicativos computacionais. Então, eu vou passar aqui de novo. Então, a gente pode recombinar os objetos digitais como se fosse Lego e reconstruir novos artefatos, novas publicações. Tá certo? E isso, a gente já tem um monte de padrões reconhecidos internacionais, que são feitos para isso, para você criar novos artefatos a partir de várias fontes que estão distribuídas. Então, no mundo científico, a gente tem o que chama de publicação ampliada, em que você junta textos, vídeos, figuras, ambiente de imersão, e cria um novo artefato, uma nova publicação com autoria, identificação. O autor é outro. O cara juntou e criou um novo artefato cultural, por exemplo. E isso cria uma nova perspectiva para as coleções, porque elas são coleções de objetos brutos, dados brutos, que podem ser recombinados, formando artefatos sofisticados. Tá? E aqui a gente tem padrões, suas ontologias, a europeana faz isso. Ela contextualiza suas informações a partir de informações de outras fontes. E frameworks como o IOR, RDF, Linked Data, tudo isso dá a chance de você fazer isso. Outra coisa, são os espaços colaborativos. Muitas dessas coisas vêm lá do mundo científico. No mundo científico, as coleções de dados importantes, elas são pontos de diálogo entre os pesquisadores. Então, você tem a anotação. A anotação é um negócio importante. Os pesquisadores trocam ideias, anotam a coleção, eles fazem observações na coleção, que acabam contextualizando e enriquecendo
esse mundo. Né? Então, acontece o seguinte, você pode criar, a partir das coleções digitais, né, espaços de colaboração, né, que enriquecem essa coleção e contextualizam. Né, e insere essa observação na memória coletiva, que está em volta dessas coleções. Né? 10 minutos. Okay. Cara, achei que fosse muito menos. Pô. Exposições virtuais. Né? Exposições virtuais. Né? A gente pode ter um curador convidado que, a partir de um tema, utilizando recursos de várias coleções, criar novas exposições. Né? Os próprios usuários podem criar suas exposições, incorporar as suas informações dessas coleções, criando espaços privados, né? Coleções privadas que se interrelacionam com as coleções da instituição. Né? Isso parece uma coisa muito presente hoje em algumas instituições. Né? Né? Aulas virtuais. Né? A ideia é que a gente tenha um acervo de aulas virtuais construída com as coleções digitais, né? Com professores convidados, né? E que essas aulas possam, digamos assim, ser recursos importantes para os cursos online. Né? Reuso como dado de pesquisa. Os museus, né, por exemplo, muitos museus geram dados de pesquisa. Né? Tem curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, geram dados de pesquisa. Mas eu não falo desses dados, falo dos dados que podem ser extraídos da digitalização. Tem um exemplo muito interessante, tem vários exemplos, mas tem um interessante, que nos Estados Unidos, né, eles digitalizaram, na rede de museus, digitalizou 3 séculos de diário de bordo dos navios. Né? E, aí, a partir daí, usando data mining, né, um tipo de programa de computador que procura padrões no mundo de dados, se conseguiu, né, fazer estudos sobre fauna, flora, regime de ventos, fazer um modelo que previa, né, mudanças climáticas e tudo mais. Né? Então, a partir de dados arquivísticos, museológicos, digitalizados, você pode usar ferramentas de software, né, e a partir daí, gerar, digamos assim, artefatos científicos. Né? Ok? Tá? E uma coisa importante, né, é a manipulação dos conteúdos. Né? É você criar programas, APIs, né, interfaces que o usuário possa ele manipular, né, ele criar novos artefatos, né, novas situações, a partir das coleções. Né? Tá? Game, clips, realidade aumentada, realidade virtual. Né? Mas, olha só, você acha que eu inventei isso? Não inventei isso aí. Né? Não inventei. Isso aí é uma situação que está acontecendo. Né? Então, eu peguei aqui na Europeana, né, o Space, European Space, né, International Conference. E esses caras aqui, na Europeana, eles estão fazendo exatamente isso, né, criando espaços, né, criativos, de inovação em torno dos seus acervos, dos acervos que te reúnem. Né? Então, aqui, um espaço de possibilidade para o reuso criativo dos conteúdos digitais. Né? Então, aqui, o objetivo da Europeana Space é aumentar e elevar o uso da Europeana e de outras coleções de conteúdo cultural e digital pelas indústrias criativas. Aí você junta já a indústria criativa, né? Né? E através de oferta de um conjunto de recursos para apoiar o seu empenho. Isso é o português de Portugal. Né? Então, e outra coisa, os caras querem aumentar o nível de emprego, né, na área cultural, pelo reuso criativo dos conteúdos digitais, né, das digitalizações das instituições que compõem a Europeana e instituições fora também. Não é? Então, aqui, ó, a criação de novas oportunidades de emprego e de crescimento econômico no setor das indústrias criativas europeias, com base nos recursos culturais digitais. Né? Desenvolvimento de aplicações e serviços baseados nos conteúdos digitais culturais. Aqui, o que os caras fazem? Um monte de coisa, né? Mas
Você tem os pilotos, né, que são os projetos pilotos, né, serão um meio de descobrir diferentes cenários para a reutilização de conteúdo cultural, com especial foco na reutilização do conteúdo acessível via europeana. Então, os caras têm os projetos de televisão, de Smart TV, né, em que você usa a internet, a televisão, usando os conteúdos da europeana, os conteúdos digitalizados, as imagens, por exemplo. Fotografia também, né, usa as fotografias antigas e contextualiza e recria novos artefatos. Dança, tem um projeto só de dança, que pega vídeos e tudo mais e cria novas concepções. Games, né? Games é uma coisa muito importante hoje em dia, né? Faz parte da nossa cultura contemporânea. Então, a gente tem só de games, né? E outra coisa, esses museus aqui é o uso dos museus para fins educativos, né? Para fins educativos, né? Para criar aulas virtuais e outras situações desse tipo, né? Então, e publicações híbridas, que são essas publicações abertas, novas concepções de publicação, né? Que, na verdade, as publicações em papel, linear, não dão conta da riqueza cultural. Né? Por exemplo, no mundo da pesquisa, você não consegue mais publicar um artigo numa revista convencional. É necessário uma revista ampliada, que contemple multimídia, por exemplo. Né? Então, a gente tem que ir mais adiante. Então, os caras usam o acervo digital, né, para recriar, inovar. Não é? Então, eu quero dizer o seguinte, para acabar isso, não é? É que você tem um representante digital, não é? Você tem a sua matriz digital, sua coleção de originais digitais, mas é interessante que ela tem uma dimensão, pode ter uma dimensão muito maior, muito mais ampla, muito mais profunda, não é? Do que os originais físicos, não é? Porque elas podem ser juntadas, reinterpretadas, levadas para outros contextos. Não é? Okay? Então, a ideia é essa. Essa ideia não tem nada de novo nisso. Né? São ideias que vêm lá do mundo dos dados de pesquisa, onde eu trabalho normalmente. Né? Okay? Então, para finalizar, ficam essas perguntas aqui. Né? E como é que ficam os direitos associados a esses novos artefatos? Como é que a gente vai trabalhar isso? Né? Gerados pelo reuso, né? Como é que ele deve ser tratado, esse negócio? Né? Essa é uma questão complicada. E as questões éticas também. Né? Você, por exemplo, pegar uma fotografia, modificar ou expor situações, sei lá, inoportunas. Né? Quais são as habilidades, em termos práticos e teóricos, que necessitam os profissionais que vão lidar com a curadoria digital, tendo como perspectiva o reuso? Tá? Quem financia isso? Quem vai financiar isso? Né? E como garantir a proveniência e a autenticidade dos materiais digitais em ambientes em constante transição? Aí a resposta disso vai ser mais tarde. Né, Daniel? Ok, pessoal? Obrigado aí. Desculpe a pressa.